Xoxolosa, colesuntaba, estimela, sume, salta, África. Uenoiabaleca, colesuntaba, estimela, sume, salta, África. Xoxolosa, xoxolosa, colesuntaba, estimela, sume, salta, África. Uenoiabaleca, colesuntaba, estimela, sume, salta, África. Bom, Dandara nasceu de uma proposta, né, aliás, um desafio, né, foi feito pelo Antônio Filogênio. Uma culpa que eu abracei com muito carinho. É bom ser culpado dessas coisas. Uma passagem importante dessa história do Dandara, na verdade, ela começa com o Lucas Carrasco, um escritor, que procura o Vande, né, para se inspirar nas histórias que o Vande contava para fazer o livro dele. E fez o livro, um livro muito bacana, deu todos os créditos, inclusive de como aquele que foi o griot, né, o sábio que contou as histórias. Então ele mencionou muito bem o Vande, foi um trabalho muito bem feito. Era Ingoma, o Menino e o Tambor, conta a história do menino Benedito, né, que é criado dentro da tradição do Caiumba, né, na época Batuque de Umbigada, e onde ele aprendia todo o processo de construção do tambor, né. Depois eu viro a saber, né, que o menino Benedito, na realidade, é um personagem que ele construiu em cima da minha própria vivência, né? Então eu fiquei muito contente com isso. E aí veio a proposta, né, de se escrever um livro, de eu contando essa história, né, uma vez que eu sou oriundo da tradição do Batuque de Umbigada. E aí a gente começou todo um processo de construção, uma vez que essa história também já estava, boa parte dela eu já tinha em mente, né? De como que seria o enredo dessa história, né? Meu principal foco era trazer essa tradição do Batuque de Umbigada para uma linguagem mais infantil, né? Para uma linguagem mais que as crianças pudessem entender um pouco, pudessem entrar um pouco nesse universo dessa tradição do Batuque de Umbigada. Então, o livro em si, eu fui escrevendo naturalmente, né? À medida que aos poucos ia fazendo, né? Eu sempre andava com um caderninho na bolsa, né? Ou sempre um papel ali ao máximo dobrado, cortado em tiras, né? Ia anotando, né? E quando eu tinha tempo, sentava e ia montando aquilo. Então, mas assim, essa história já estava, né, na minha cabeça, só ia dando a condução dela. E, assim, a parte técnica, né, da história, quando eu consegui montar realmente, fechar uma história, aí eu fiquei sabendo que estava tendo o edital, né, o edital para lançamento de livros, né, o Fundo Municipal de Cultura, 2012. Eu escrevi nesse negócio, vou ver o que dá, né. Eu escrevi, né. Aí quando saiu a divulgação dos vencedores, aí eu fui conferir, vi o nome, estava lá, Dandara, falei, opa, daí começa essa parte técnica, né, tem que buscar e tal. E foi aí que entra a questão do boneco, né, como eu costumo dizer que eu não sou um escritor, né, eu sou um batuqueiro que escreveu um livro, né, e graças a Deus que é livro, né. Quando ele começa a escrever, e de fato ele sentou e foi escrever, eu não sabia que ele estava escrevendo já. Quando ele vai me procurar novamente, a Dandara já estava pronta e com um projeto municipal aprovado. E ele me procura exatamente por conta que ele estava perdido, né? Cheguei até aqui, e agora? O que eu faço? Né? Pediram para mim um tal de boneco. Aí é que entra a parte técnica, que assim, quando você faz um livro assim, você tem que ter um boneco, que eles chamam de boneco tecnicamente, mas o boneco é um livro experimental. É um livro experimental onde eles podem fazer as correções, onde podem fazer as anotações que você precisa mudar, passar para cá, passar para lá. Isso aí é por conta da pessoa que escreve, né? Isso aí tem que sair do bolso, né? Aí foi o que eu falei pro Júnior, falei, Júnior, a situação é essa, né? Então tem esse boneco, eu não lembro, na época, se eu não me engano, era 300 ou 400 reais, há 12 anos atrás. E era um dinheiro que eu não tinha, né? A gente não tinha
não dispunha desse dinheiro. Então eu cheguei para o Júnior e falei, Júnior, a situação é essa, né? E realmente eu vou desistir do projeto, porque eu não tenho esse dinheiro, a gente não tem esse dinheiro para fazer esse boneco. Um mundo novo para o Vande, até para mim também, embora trabalhando na biblioteca, mas nunca tinha parado para fazer esse momento, né, do escritor procurando quais os caminhos para colocar o seu filho no mundo, né? Foi nessa conversa que chegou a nossa querida amiga Carmelina. E eu falei, bom, quem pode ser que nos ajude com isso é uma pessoa que tem experiência com livro, com literatura, uma pessoa que trabalha numa editora, para uma editora, na época ela estava na Adonis, aí eu liguei para ela. A Carmelina pegou esse material, pegou a situação, né? Marcamos um dia para que eu fosse na casa dela. Vanderlei, lembro tão bem quando ele chegou lá na minha casa. Lembro a alegria dele quando ele viu o livro pronto, a sensibilidade que ele tem na escrita. Levar esse material, né, que era as folhas... Papel ao maço, escrito à mão. Aí eu levei para ela, montou, né, analisou a situação, né, falou, não, realmente é muito... Ela falou, tem muita coisa para fazer aqui. Mas o material é fantástico, por aí e tal. Vamos ver o que dá para ser feito, né? Porque até então eu não tinha dimensão do que era isso, né? E daí foi que ela começou, chamou o Anderson Brongnan, que era o diagramador, né? Para fazer a diagramação do livro. Aí começou que eu comecei a ver o processo de feitura, né? E eu só ali olhando, né? Traz para cá, traz para lá, né? E aí teve até uma frase que até ficou emblemática, né? Porque teve um dia que o Anderson me falou, e aí, Wanda, o que você tá achando? No meio daquele processo ali, eles falam para cá aquela linguagem técnica, eu falei, gente, eu não sei nem o que vocês estão falando, mas eu confio, vai, toca. Então foi aí que ficou essa frase emblemática que eles gravam até hoje, né? Virou e mexer, eles fazem isso para mim, falam isso para mim. Ele olhou para o Anderson, depois ele olhou para mim, ele disse, eu não entendi nada do que vocês falaram, mas eu confio em vocês. E aí foi aquela coisa toda, aquela correria toda para fazer o livro, né? Para desenhar, primeiro digitar. Aí digitamos lá, ele que digitava, aí ele fez a diagramação, o Anderson. E eu fazia junto já pensando nos desenhos. Foi o meu primeiro livro que eu ilustrei assim, né? Foi o primeiro livro. Então eu não tinha noção de como que eu ia fazer, como que eu ia chegar a isso que eu cheguei, que até hoje eu olho e eu fico admirada de ver. Foi saindo de uma maneira, porque o texto é muito bom. O texto dá para você a ilustração, a beleza da ilustração, o cenário. O Vanderlei consegue colocar a história dentro de um cenário muito bonito, né? É que eu costumo dizer que esse livro é um livro abençoado e está aí desde o lançamento, a caminhada que nós fizemos com esse livro material até hoje, né? Que no meio desse processo, né, a Carmelina recebeu um diagnóstico, né? E diagnóstico que, na minha concepção, né? Eu cheguei para ela, falei, Carmelina, vamos parar para você se tratar, né? Não é justo também, né? Deixa o material aí. Para mim, o mais importante agora é sua saúde, né? Vamos parar, vamos tratar. Ela falou, não, Wander. Ela falou isso para mim. Ela falou, então, 3 coisas. Uma, esse material é muito importante. Esse material é muito importante, não só para você, quanto para a história da comunidade Afro-Piracicabana. Esse material vai fazer a diferença. E terceiro, esse para mim vai ser uma terapia e nós vamos fazer. Falei, bom, se você está falando, quem sou eu, né? Então foi que eu costumo dizer que esse livro é um livro abençoado nesse sentido, né? Aí depois teve uma outra situação que, no meio do processo de escritura do livro, por isso que ele tinha que sair mesmo.
É uma outra situação que ela caiu, né? Daí teve uma fratura no pé. O Anderson me ajudou muito, porque como nós trabalhamos numa editora, e ele era o diagramador da editora, então a gente conversava muito, a gente ficava junto, ele ficou junto, ele ficou em casa. Ele passava o dia, dormia ali, a gente tinha prazo para entregar esse livro. Então ele me ajudou muito. E tem um pequeno porém aí. A minha casa é a parte de cima assim, da casa, e tem 5 degraus, e lá estava o computador. Né? Lá estava o computador, e então o Anderson ficava lá, e eu ficava na mesa aqui desenhando, acertando minha vida. Eu não sei o que aconteceu. Eu parei bem no último degrau aqui, fui falar com o Anderson. Tinha alguma coisa aqui na contracapa, fui falar com ele, rolei os 5 degraus, quebrei os 2 pés. Um não chegou a quebrar, né? Mas pôs gesso nenhum e pôs a bota no outro. Então eu falei, Carmelina, até se terminar esse livro aí, Carmelina, não, a gente vai terminar. Então, a coisa caminhou. E assim, por isso que eu costumo dizer, eu costumo ressaltar a importância dela nesse processo, que apesar da gente ter toda essa sensibilidade de escrever e tal, mas assim, eu costumo dizer que foi um momento crucial, porque assim, apenas uma palavrinha que ela falou, que ela disse, né, que possibilitou, né, que foi uma virada de chave todo esse processo. Quando muitos, né, poderiam dizer não, ela disse sim. Porque tecnicamente eu não tinha nada, né? Não tinha nada, tinha só umas folhas, né? Um projeto que eu havia ganho, mas, sabe, por outro lado também tinha toda essa questão técnica que eu jamais conhecia, né? E por isso que eu sempre trago ela no lugar de destaque nessa situação, porque realmente, ali eu costumo dizer que foi assim, é o momento espiritual de toda essa situação, de todo esse momento que a gente está vivendo, né? Que que a gente costuma dizer que é o tempo o tempo da terceira no Batuque da Brigada, né? Que a terceira é o tempo que aquele tempinho minúsculo que não se faz nada nele, que muitos dos nossos dizem que esse é o tempo da espiritualidade. É um tempo que você não usa na técnica, mas é o tempo que você é uma eternidade dentro da espiritualidade. Então é isso que a gente... Esse que eu trago, né, como tempo da espiritualidade, que foi o tempo que ela, sim, que ela teve sensibilidade e falou sim. Quando a gente recebeu o livro, né, recebeu a caixa contendo os livros, né, aí você vê todo empacotadinho, embaladinho, bonitinho, né. Aqui eu já queria até abrir um parênteses, né, agradecer a editora, né, a Gráfica Rio Pedrense, que nos deu um suporte técnico assim, muito fantástico para quem nunca tinha entrado para esse universo. De uma hora para outra, né? Você está ali se vendo, né? Recebendo uma caixa, porque não chegam a vir todas uma vez, né? Então vieram em partes, né? Mas assim, se eu não me engano, na época, acho que logo de cara eu recebi 200. Pô, você chegar lá e ver 200, dei uma baladinha. Ver sua história ali, né? Reproduzida. A primeira reação minha foi abrir, tirar os pacotes e fazer, nossa senhora, esse é meu, né? Sou eu. Então assim, foi fantástico. Aconteceu, né? Aconteceu. E, cara, aí a gente foi pro lançamento, né? Que ele foi lançado no dia 20 de novembro, né? Naquele ano a gente fez o Dia da Consciência Negra dentro da Biblioteca Municipal e na Praça Anexa, e foi uma programação muito legal. E aí dentro dela o lançamento do livro. Foi um momento muito especial. Eu não pude participar diretamente porque, como estavam acontecendo outras coisas, eu não consegui prestigiar o momento mesmo do lançamento, mas o anfiteatro da biblioteca estava simplesmente lotado. Então foram distribuídos muitos livros, ele ficou muito feliz por conta... Não esperava, né? Não tinha essa expectativa. O que é lançar um livro? O que é autografar o meu livro, né? E a família toda, né? Então foi impactante para toda a família e para a comunidade negra de um modo geral. Porque, olha, é possível. Então era esse o recado, é possível. E era mais assim, fazer ele acreditar o quanto ele tinha e tem essa capacidade. É um grande contador de histórias, é um grande memorialista, eu diria, né? É uma pessoa que
vive e trabalha muito bem com essas memórias que ele guarda desde a infância, dos lugares onde passou. Na verdade, meu pai, né, minha família, de modo geral, assim, sempre contou muitas histórias dentro de casa, assim, né? Então, às vezes tinha um churrasco, ou quando a gente ia pro sítio do meu avô, né? Aí eu, meus irmãos, a gente ficava no meio ali só escutando, né? Ouvindo as histórias. Eles sempre conversaram muito, sempre narraram muitas coisas, né? E meu pai também, né? As coisas que ele via nos serviços antigos dele, as experiências que ele já teve enquanto jovem, né? Os lugares que ele saía, os bailes que ele curtia. Então ele sempre fez muita questão de trazer essas histórias pra gente, né? E passando ali pra nós, né? E ele sempre contava de um jeito diferente, assim, né? Do jeito que falava. Meu pai, ele sempre foi muito poético, assim, também, né? Um jeito de falar as coisas. E acho que é um pouco da arte, dessa ligação que ele tem com a música, né? Com o jeito dele de ser mesmo, né? Ele é uma pessoa muito espontânea, né? Então, isso acaba sendo trazido também para esse contexto da literatura que ele faz, né? Que ele produz. Essa escrita oral que ele faz, alguns classificam como oralitura, oratura. Eu gosto muito do conceito da Conceição Evaristo, escrevivência. São frutos da vivência dele. E essa vivência nunca é uma vivência individual. Nós não somos eu, nós somos nós. Então, quando ele se reconhece nesse lugar e ele sabe a potência desse lugar, ele é um canal aberto para que essa ancestralidade fale através dele. Quando o livro chegou em casa, assim, todo mundo ali, aquela surpresa, porque não é algo que a gente vislumbra ali, né? Que a gente imagina que isso pode ocorrer, né? Com a gente mesmo, enquanto negros, enquanto pessoas pobres, né? Escrever um livro, nossa, é uma pancada, tá? E isso também, esse fato me lembra muito aquele processo que a Carolina Maria de Jesus teve também, né? Você pega, assim, os relatos dos familiares dela, né? E eles contam que aquilo foi surpreendente, porque a partir daquele contexto mudou a vida de todo mundo, né? Então, eu comecei a vislumbrar outras coisas a partir daquele momento. Então, eu já tinha um pouco dessa questão com a leitura, com o desenho. Sempre gostei muito de desenhar. Escrevia ali uma coisa ou outra, mas era sempre inserido no contexto do desenho, né? A música também, eu já ficava ali atento, falando, o que esse cara tá falando na música, né? Aí ia pesquisar no dicionário, mas aquele cara, Gilberto Gil, né? Essas pessoas assim que têm esse cuidado com a palavra, né? E esse foi o meio, foi o contexto assim no qual eu estou inserido, né? Isso, e quando o livro chegou em casa, assim, foi uma surpresa muito bacana, né? Nossa, que legal, né? A gente também pode escrever e pode publicar livro, foi basicamente isso. Foi bacana, porque a minha família toda, né, compareceu, assim, tios, primos ainda, porque eu era mais novo também, né, pequenos ali, todo mundo foi, né. Foi legal, né, porque traz uma outra perspectiva para todo mundo, né. Esse contato com a leitura, né, com a memória, dá uma valorização maior para as coisas, às vezes que a gente fala ali em um churrasco, fala numa mesa de jantar ali com a família, né. Mas agora tá registrado, né? E foi muito bacana, né? Acompanhar tudo ali, ver o pessoal chegando, pedindo para que ele assinasse os livros, né? São momentos, assim, que ficam, né? Guardados pra gente, né? E que são muito representativos, né? Poxa vida, porque depois de uns anos, né, desse acontecimento, eu fui estudar, né? Escolhi também o caminho da palavra, né? Aqui, as letras, é o curso de letras. E nesse processo de formação eu fui para Flip, né, no qual eu conheci assim, vários autores do Brasil inteiro ali, e que também estavam ali assinando na hora do meu pai. Meu pai também escreve, né? Inclusive naquele dia, aquela Flip que ocorreu, ela estava celebrando a memória e a literatura produzida pelo Lima Barreto, que é um autor negro, né, carioca, um autor negro assim que não teve muito espaço na sua época, né, na qual ele viveu, né, porque ele produzia um tipo de literatura que naquele momento ali muitas pessoas não entendiam, que era uma literatura que se aproximava muito da fala das pessoas. Então, na época ele não foi aceito. Aí eu
E paralelo a isso, meu pai estava fazendo a mesma coisa, assim, sabe? E foi muito bacana perceber, né? A potência disso daí, o que significa pra gente, né? Poder escrever desta forma, fazer um registro escrito que aproxima daquilo que a gente fala, né? Isso aí é muito forte e tá tudo aqui perto da gente, né? Tá perto, tá na minha casa, meu pai tá aqui, né? E para mim foi um momento muito gratificante, assim, né? Ver ele assinando ali, né? Todo mundo pegando a assinatura, os livros, né? São coisas que não vão sair da memória, assim, né? Foi muito bacana. No dia do lançamento, a gente fez o convite pro João Filhos da Semente, né? Para fazer a participação. Onde houve um encontro de Batuque e João, eu acredito que tenha sido a primeira vez, não me recordo de outra situação aqui em Piracicaba. E eu ainda conhecia a Josiara, né? E nesse mesmo tempo a gente conheceu a Marina também, né? A Marina, contadora de história. Mas aí, depois, posteriormente, fiquei sabendo que ela trabalhava com contação de histórias, né? As questões de contar isso, porque o Vande é marrento. Antes de tudo isso acontecer, da gente começar o trabalho do Jongo, né? Já tinha procurado por ele no Facebook toda tímida, né? Nem me deu confiança. Então eu faço questão de contar depois que ele veio me convidar para contar história de Dandara. Bom, brincadeiras à parte, esse meu primeiro contato que eu tive com o Batuque de Umbigada foi ali na Fazenda Roseira, num dos arraiais, que eles fazem, né, do Afro Julinho. Então, teve uma noite em que eu vi que tudo aquilo, né? Umbiga. Aí eu fiquei fascinada, queria saber mais um pouco sobre o que era aquilo. Foi quando eu procurei pelo Vande, mas a gente sabe rede social. O Vande não é muito da rede social. O Vande é mais o tambor, né? E pé no chão e estrada fora. E aí eu fiquei com aquilo, né? Quando a gente em Indaiatuba, com aquela vontade de saber mais sobre o Batuque. Quando a gente começa o trabalho com o Jongo em Indaiatuba, a Josiara, nossa mestre de jongo, se aproxima do Vande, e aí o Vande convida a gente para participar do lançamento do livro, que seria no dia 20 de novembro, celebração, né, o Dia da Consciência Negra, na biblioteca, aqui em Piracicaba, e a gente veio. E foi ali, então, o contato que eu consegui ter, né, mais próximo mesmo do Batuque, que estava aqui em Piracicaba, que já era uma cidade da qual eu gostava muito, muito. Bom, aí pouco tempo depois, né, acho que, não sei se foi, no final do ano, em 2012 para começo de 2013, o Vande me procura, me convidando para contar a história do livro, né, de Dandara. Eu comecei a contar a história quando eu ingresso na sala de aula, né, que eu descubro a contação de história como uma possibilidade como um ofício mesmo, né? Eu falei, poxa vida, né? Que legal, o Vande, Batuque, vamos lá, né? Tinha uma outra menina no grupo, uma atriz, né, no grupo de Jongo, a Pamela Martelli, e aí eu a convidei também para contar essa história comigo. Mas quando eu abro o livro, né, me deparo com um universo, assim, com um monte de informações, né? E agora, como é que eu vou pensar, né? É difícil você eleger o que contar e o que não contar de um material que é super rico, né? Tudo ali precisa ser falado. Aí eu me lembro de ter ido a uma praça, a Indaiatuba, que é uma praça que a minha mãe me levava, né? Quando a gente era criança. Tinha uma amiga, porque a gente ia para lá, para essa praça, para pegar água e levar para casa, ficar no Parque Ecológico. Hoje é chamada de Praça Elis Regina, mas antes era a Praça da Bica. A gente tem umas mesinhas, eu lembro do pôr do sol, aquela coisa, né? Aquele tom do sol quando vai se pondo, meio amarelo, meio alaranjado. E eu ali conversando com o livro, né? Fazendo um outro texto daquilo que eu estava lendo. Então foi assim que a narrativa de Dandara, né? Dessa contação de história, foi nascendo assim, pulando da minha boca. Tudo na nossa tradição, especialmente aqui, né? No Batuque, que é esse lugar, esse quilombo que a gente construiu, né? Tudo passa pela nossa história de vida, pelo afeto, né? Então, acho que por isso que eu acabei inconscientemente indo para esse lugar, né? Que me abrigava, né? Ali a Praça da Bica, tinha o sol e tal, e eu lembro, né? Deus escrevendo. Aí chega a Pamela, divido com ela e a gente monta, né? Um diálogo
eu ia falar jogral, mas não, era um diálogo assim cadenciado para trazer Dandara. E a gente estreou no Sesc São Carlos. Quando saiu, realmente, eu não tinha visto ainda. Quando saiu a contação, a primeira vez que a gente foi ver, que eu vi, né, se eu não me engano, foi um evento lá no Sesc São Carlos, ela fez a contação, ela e a Pamela Martelli, né? Foi a primeira vez que eu vi o livro materializado, assim, em teatro, né? Contado em teatro. Falei, meu Deus do céu. Foi outra sensação, né? Foi outra emoção também nesse sentido, né? Ou seja, as páginas vão ganhando vida, né? Então foi para mim também uma surpresa muito grande quando eu vi a apresentação de uma moça, né, a Marina, lá de Indaiatuba. Primeira vez que eu vi, ela fez no Sesc. Bom, foi de chorar. Chorar. A adaptação que ela fez do livro foi maravilhosa, foi linda. Ela não perdeu esse encantamento que tem na escrita do Wande. Ela não perdeu na contação de história, no contar, no cantar, no caminhar, no vestir, o cenário, tudo dela envolve uma parte do livro e grande, uma parte bem grande do livro. Aí depois teve a festa do lançamento da segunda edição, né? Que a gente também fez no Sesc. A primeira edição acabou-se rapidinho, né? E até hoje tem pessoas que nos pedem, né? Graças a Deus. Daí a gente, com recursos próprios, conseguimos fazer mais uma edição, né? E onde foram feitos mais 300 livros, né? E aí nessa festa também, né, já aproveito para vocês verem como que o tempo ele estava conspirando, né? Tava trabalhando em torno da gente, né? Que nesse lançamento da segunda edição, fiz um convite, né, para Maria Helena e para Bel, né, para elas tocarem para a gente. Posteriormente, a Maria Helena vinha a ser a minha nora. Então, tá tudo registrado, tá tudo lá. Então, o importante de todo esse processo com o livro da Dandara é que a partir da segunda edição, né, como a gente fez com recursos próprios, esse livro foi vendido. E a renda, né, o que a gente conseguiu arrecadar com a venda desses livros, foi o que possibilitou que a gente criasse nossa empresa, né? Nossa empresa, a parte burocrática, que a gente conseguisse pagar, né, a parte burocrática da empresa Casa Batuqueiro, né? Então, ou seja, todos os primeiros passos da Casa Batuqueiro, a gente conseguiu fazer os pagamentos com a renda do livro, né? E aí, graças a Deus, né, com a Casa Batuqueira, CNPJ, a gente conseguiu emitir nota, né, ter todo um diálogo com essas entidades, e onde também possibilitou que a gente conseguisse participar dos editais, né? Editais do municipal, editais do estado, como jurídica, pessoa jurídica, né? Então aí é que, apesar da gente já ter um conhecimento de longa data, né, com a Elaine, Marquinhos, né, que são os responsáveis pela Afropira, né, responsáveis aí por tantos outros projetos da cidade, a gente conseguiu passar em editais do governo, né, com esse material. Então, os Saberes no Pé do Tambu, né, o próprio No Pé do Tambu, né, depois veio os Saberes no Pé do Tambu, que foi a continuação do e o terceiro, né, projeto que a gente passou foi o Dandara Vai para a Escola, né, que a gente está encerrando, né, com chave de ouro, graças a Deus. Dentro da minha trajetória em relação mesmo como cantora, dentro da questão da tradição e do movimento negro, e inclusive como produtora também, né? Tem a mesma passagem junto com o Júnior e com o Wande, que é dentro do Acane, onde também teve ali Leonel, um dos nossos professores, e o Jorginho também. Então, eu sempre tive um carinho, um respeito, um amor por esses nossos dois mestres. E quando teve esse convite, né, para a gente passar a produzir dentro das questões dos editais, foi uma felicidade imensa e uma responsabilidade também, principalmente porque dentro daquele momento em que surge esse convite para a gente estava com algumas pessoas ali no cenário mesmo, né, principalmente da Caiumba, Batuques de Umbigada,
do Tambu. Então já tinha algumas pessoas que estavam ali escrevendo e aprovando projetos, então nos sentimos desafiados e ao mesmo tempo muito honrados em poder ter essa possibilidade de fazer essa escrita. E claro, com muita responsabilidade também. Então poder escrever esses projetos e ver esses projetos passando, sendo contemplados, e a gente, cada dia, um projeto mais bonito do que o outro. E aí a gente pensa assim, gente, pode um ser mais encantador que o outro? Pode. Então, eu fico muito feliz de ter toda essa história junto com os meus mestres, né? Eu fico feliz demais. Eu sempre tive vontade, né, de estar mais próximo do Tambu, né? Não só como na dança, praticando ali, né, estando nas festas e tudo mais, mas eu queria fazer parte dessa linha de frente de produção e tudo mais, né? E então é um sonho realizado, né? Nosso, da ITC Produtora, que trabalha, né, com foco em cultura tradicional, cultura negra. Então isso pra gente é de extrema relevância e é um dos carros-chefe do nosso trabalho, né? O Tambu aqui dentro, todos os projetos que a gente tem feito, né, e os projetos que a gente vai fazer esse ano, serve como referência, né, dentro da cidade, né, assim como a Afropira, né, e outros trabalhos que a gente faz, mas o Tambu, por ter essa questão tradicional, né, assim como a capoeira, ele chega a ser um carro-chefe dentro da produtora. A gente fica muito feliz de estar inserido nesse processo. Já tinha lido o livro da Andara, quando a gente fez a escrita para os Saberes no Pé do Tambu. Eu fiz a leitura novamente para poder lembrar, como também dos contos, né, do Vande, os demais contos que ele tinha produzido ali também, né, ele que só escreve coisas maravilhosas. E aí, então, eu já estava sempre muito encantada com tudo isso. Quando eu tive a oportunidade de assistir a Marina fazendo, então, esse conto, gente, eu fiquei apaixonada. Já era apaixonada pelo trabalho da Marina, pelo ser humano da Marina, e aí, então, tá ali naquele momento ali, acompanhando a gravação, ajudando a organizar o cenário, participando, inclusive, né, também, tocando junto ali da sonoplastia, do trabalho. Eu fiquei, nossa, muito feliz, muito encantada. E ali mesmo a gente já falou, gente, esse projeto, ele precisa chegar a mais pessoas. Ela já tinha feito no Sesc, e ali a gente já começou a pensar, e foi assim, ó, o dia da gravação, o dia em que a gente teve a primeira conversa, e já pedindo toda a permissão para os nossos mestres, para a gente poder apresentar. Dandara vai à escola, né? Então, foi muito encantado, assim, todo esse processo, porque foi na gravação que já surgiu ali aquela vontade, precisamos fazer mais com esse projeto. E é legal ver os desdobramentos, né? Porque no Pé do Tambu já vê essa questão mesmo do livro, de fazer os Saberes no Pé do Tambu. Dentro dos Saberes no Pé do Tambu veio também a possibilidade de pegar já os contos do Vande e resgatar a Dandara para a gente transformar os contos do Vande em relação mesmo ali de vídeos, de contação de história. Porque é muito isso, os contos do Vande, é uma contação ali de história. E aí, dessa contação de história que a gente observou ali, da Marina, já surge um outro projeto. Vamos pegar essa contação de história que já está gravado, que já tem um livro para as pessoas terem um acesso, vamos circular para as escolas. Então, é muito lindo ver todo esse processo, todo esse caminho que seguimos. Aí, Elaine e Marquinhos também me procuram em 2022, falando, a gente conseguiu aprovar um projeto assim e tal, e a gente está trazendo à tona, né? A gente está revelando, está trabalhando de novo com os escritos do Vande. E aí tem Dandara, você não topa contar? Eu falei, claro. Aí você vai lá buscar nos papéis, né, o texto. Então Dandara estava só esperando, né? Com a mochilinha nas costas, prontinha para ir para o passeio, sair correndo aí o mundo afora. Então, aí foi em 2022, eu vim aqui nesse estúdio e a gente fez uma gravação dessa contação de histórias, né? Que ela tinha sido contada, acho que foi a última vez, nossa, nem me lembro quando, acho que foi
15, 16, mas eu sabia que aqui tem muita coisa, sabe? Quando a gente abre aquele livro, ele conversa com a gente de várias maneiras, não só com as informações, com as instruções ali, né? Dados, mas só que todo um cenário, né? Aí eu fui lembrando, tinha um pilão, né? Tá, separa o pilão. Tinha os milho, a gente descascava o milho. Vamos comprar milho. Compramos espiga de milho e traz as esteiras. Aí eu fui remontando aqui na cabeça. Chegou aqui, estava insegura, né? Nunca tinha contado história assim tão de perto. Aí sei que quando acabou, né? Helene tinha gostado, Marquinho também, Júnior já conhecia, mas tinha se reencantada de novo. Aí foi, pô, e se a gente trabalhar com Dandara, assim, tal, vai ter projeto, tempo, não sei o que. Fez esse projeto, conseguimos a aprovação. Então, nesse ano de 2023, aquilo que a gente fez pequenininho aqui, né, como brincadeira, a gente pôde expandir da vida e circular, compartilhar, né, com um monte de gente. Quando a gente fez a gravação do conto, né, foi uma experiência única, assim, né? E gravar, fazer parte do trabalho de produzir, de editar, né, esse conto, fiquei muito feliz. É um trabalho que vai ficar assim, para mim é o que eu sempre falo, né? Um trabalho como se fosse a menina dos olhos, assim, né? Que eu tenho orgulho de fazer, né? De ter gravado, ter editado esses contos e principalmente o Dandara. E além de gravar e editar, né? Eu participei dessa parte de sonoplastia, então essa mágica, né? De fazer esses efeitos, né? Sonoplasta, acho que foi muito importante e diferenciado, assim. E que fez toda a diferença nesse processo da gravação do conto, né? A artista, a Marina, ela tem essa visão, né? De trazer essa realidade. Então você viaja na história com ela, com isso, e agregando, né, esses elementos faz total diferença. E sobre o que é o livro? O que conta o livro? Dandara, o livro, conta a história desta menina que mora na cidade grande e que vem para Piracicaba para passar as férias no sítio dos avós. Ela é uma menina da cidade, pouco conhecia sobre o universo aqui rural, né? Mas nesse convívio com a avó e com o avô, ouvindo as histórias, né, e fazendo ali o que se faz numa fazenda, é que Dandara começa a se aproximar e conhecer o batuque. Então ela chega aí a uma festa do tambo, né? E ali ela, é isso então. Assim que ela vai sabendo sobre batuque, vai sabendo sobre si, e aí o Vande vai colocando informação, tá? E cenários, e imagens, né? Então é isso que é o livro, né? Quem é essa avó? Onde mora essa avó? Dá vontade de ir para casa desta avó, né, e comer os bolos que ela faz, a comida que ela faz, ou então assistir aquela festa que tem no sítio. Então, ele vai mexendo com o nosso imaginário de uma força muito grande. Isso que ela nos toca tão profundamente, né? Nos toca num lugar de grande sensibilidade. A gente fala, é um texto que foi pensado para a criança, mas é um texto que toca a criança do adulto. Ou seja, nos reconecta com tudo aquilo que às vezes o sistema que a gente vive quer que a gente se desligue ou não pare para pensar sobre. O projeto Dandara Vai à Escola, ele trouxe então essa proposta da gente circular 6 escolas, pensando também em 6 municípios diferentes e chegando nessas escolas, a gente fazer a contação da história, apresentar o livro, deixar também na escola, né, o PDF, né, para que as professoras, os professores pudessem dar continuidade também no trabalho junto com as crianças que assistiram. E depois disso tinha ali um bate-papo com os professores, com a direção da escola, e um bate-papo feito com toda a nossa participação. E uma participação maravilhosa do mestre Vande, contando ali todo o processo da sua escrita, falando da sua história, falando do Batuque de Umbigada, e um trabalho maravilhoso ali também do Júnior, de trazer, né, o mestre Júnior, contando aí todo o seu estudo e todo o conhecimento que cada lugar que a gente passava foi encantador.
e aí trazendo também toda essa nossa experiência, né? A minha experiência dentro de sala de aula e com a Lei 10.639, na verdade, a minha, a do mestre Marquinhos e também a da Marina, falando, né, quanto professores dentro de sala de aula e pessoas que trabalham ali, atuam também com a Lei 10.639. Então, essa era a passagem, assim, né? Então, foi lindo demais cada parte, cada escola que a gente foi, cada lugar que a gente chegou. Eu acho assim, foi importante, porque assim, a gente pôde circular pelas escolas, né? Ver e perceber, né, dos anseios, né, das necessidades de que esse tema seja discutido nas escolas, né? Como é o livro, quem tem disponibilidade, quem teve o livro, quem tem o PDF também, a gente pode estar passando, mas que seja uma história leve, uma história lúdica, né? Como é o livro, né? Muitas cidades que a gente passou não conheciam, algumas cidades não conheciam Lei 10.639, não conheciam não, né? Não aplicam, né? Muitas crianças de cidades do Batuque não conheciam o Batuque, tantas outras conheciam e tinham familiares, né? Então, contar essa história em Capivari, assim, foi muito forte, especialmente porque foi recente também a partida, né, de Dona Anicide, enfim, muitas coisas aconteceu ali naquela apresentação, naquele encontro nosso, né? Então, foi incrível, é incrível trabalhar, né? Não é fácil, mas é gostoso, é prazeroso, né? Porque eu acho que vem num lugar de missão, assim, né? A gente trabalha com a tradição, com a oralidade. Passar pelas escolas, né, foi mágico, assim, né? É uma questão que eu falo assim, a gente precisa estar com esse projeto, a Dandara precisa estar em todas as escolas do Brasil, né? Inserida na questão da Lei 10.639, né? Tanto para educadores, né, professores, tanto para os alunos, né? Ela é de extrema importância porque ela mexe com isso, né? Esse lado lúdico, né? Então a gente passou por escolas que a gente falou com crianças, né, de primeiro a quinta série, mas também a gente passou por escolas que tenha jovens, adolescentes ali, né, e eles também ficaram encantados e aprenderam muito com o Dandara. Então a linguagem que a Dandara trabalha, ela é para todas as idades. Você se encanta, né, com tudo dentro desse espetáculo, né, que é o show no livro, né? Você se sente inserido, imagina, né, Dandara em pessoa, assim, ouvindo o conto ou lendo o conto. Então isso é muito, muito bacana, assim. E atualmente, né, trabalhando na escola como professor, né, receber esse projeto lá na unidade foi muito importante, porque possibilitou, né, que todos os profissionais que trabalham ali, né, a direção, trocassem informações, né, partindo da história que meu pai produziu, né? Então isso é de um simbolismo assim muito forte. Sempre nas minhas oportunidades eu falo do livro. Então, na hora que nós chegamos lá na escola, tinha uma bancada com vários livros lá, né? Que estavam guardados na escola, e nas prateleiras da biblioteca da escola tem algumas unidades, então as pessoas estão vendo o livro, né? Estão trabalhando esporadicamente, tá? Então é assim, né? A gente vai dando continuidade aos processos e é só agradecer, né? Gratidão pela escrita, né, que meu pai produziu, pela história que está ali por trás, né, que são histórias que eu conheço, às vezes, né, memórias dos meus avós, das coisas que acontecia dentro de casa. Então, tudo isso tem muito valor, né, e deve estar na sala de aula sempre. Eu penso que nós chegamos em 2023 com um presente maravilhoso, que foi essa ida, né, de Dandara à escola de uma maneira mais formal, de uma maneira mais oficial, né, sendo recebida com muito respeito, com muito cuidado. Passamos aí 6 municípios, cada um com uma experiência diferente, mas todas elas muito boas. Eu penso que a aceitação da temática dentro das propostas, né, de contemplarmos aí a Lei 10.639, também a 11.645 de 2008, já incluindo a questão indígena, ela é muito bem realizada com essa proposta do livro Dandara, com a contação de história e, sobretudo, com o diálogo que nós fizemos com os professores.
né? Em cada um desses municípios, a conversa com os professores foi um momento também muito rico, mas a grande beleza é a própria contação da história, né? A Marina fazendo aquela contação, ela já emociona as crianças, e os professores que assistem também esse momento já vêm para essa conversa, que a conversa sempre acontecia no momento posterior, já vêm com uma outra sensibilidade, uma outra percepção da importância e do significado de se trazer essas histórias, essas narrativas que pertencem, né? A gente fala, pertencem originalmente às populações negras, mas que estão aí para serem partilhadas. Então, essa sensibilidade, ela ultrapassa a questão da lei. A lei é fundamental a gente ter a garantia de que vai ser executado, ou pelo menos que a gente tem um caminho para solicitar, e muitas vezes até cobrar que seja executado, mas quando a gente alcança esse lugar de sensibilizar e trazer a pessoa por uma outra característica que é inerente a todos nós, que é o sentir. Eu gosto muito aí da ideia da cosmosensação ou cosmopercepção. Aí realmente nós atingimos com muito mais eficiência esse lugar mais profundo da humanidade, né? Que é entender que na diferença nós aprendemos. É entender que na diferença das culturas, nas diferentes formas de olhar para o mundo, a gente aprende, né? Nós reaprendemos a olhar para nós mesmos e, consequentemente, para o próximo, seja ele quem for. E isso pode transformar o mundo, porque transforma o mundo interior. Toda escola, todo lugar que nós fomos, eu fiz a apresentação desse projeto e eu ficava, assim, muito feliz, assim, tanto por saber, toda vez que a gente ia falar, eu agradecia ao PROAC por essa possibilidade e falava da importância, né, do PROAC para nos ajudar a estruturar esses nossos projetos e levar para tantas pessoas, né? Então, ali eu falava também da importância desse livro, dessa escrita do Vande, para poder ensinar as pessoas sobre o Batuque de Umbigada e falar realmente dessa tradição, falar da importância. Eu tinha o prazer de, a cada momento, também poder falar o que significava o umbigá, né? Que o umbigo é a nossa primeira boca, o ventre materno, a nossa primeira casa. E dentro desse processo, no meio dessas atividades, veio a moda que o Vande compôs e que é linda e maravilhosa, letra maravilhosa e que fala sobre isso. E aí tive também o prazer de poder cantar e apresentar também essa história sobre essa questão e falar desse encontro geracional, porque a gente estava falando com crianças. Hoje em dia a gente está no mundo, tanta correria, com tanta falta desse acesso, né, da família muitas vezes. Então, muitas vezes a gente vai para alguns lugares e aí a gente vê essa questão mesmo, muitas crianças não têm esse contato com a avó. Então, todo lugar que a gente passava, a gente falava assim, né, quem aqui tem vó? Como que é o contato com a avó? Quem já ouviu histórias da avó? Então, esse livro traz isso também, traz a nossa história e traz esse encontro geracional, traz essa importância da família. Eu sou encantada por tudo isso, eu sou encantada por essa Dandara. Finalizando esse projeto, assim, eu sinto que precisa ter uma continuidade, né? Um futuro próximo, né? Que Dandara, né, ela se torne adulta e passe por todas as gerações, né? A gente vai acompanhando esse volume 1, volume 2, volume 3, e seja infinito. E sempre acompanhando, né, essa faixa etária de quem estiver acompanhando as gerações, né? As gerações futuras e tudo mais. Então, vida longa a Dandara. E o que eu sinto como possibilidade, né, de continuidade para esse trabalho que a gente fez são inúmeras possibilidades de tocar as crianças e de apresentar, né, como se Dandara tivesse um armário cheio de roupa, um guarda-roupa cheio de roupa. Cada vez ela foi vestir uma. Então hoje a gente vai vestir esse, que pode ser o quê? Uma terceira edição de Dandara, né? Revisão, não sei o quê, pá. Ou então essa roupinha aqui, que pode ser uma segunda edição do projeto em outras escolas. Ou então, não vou contar não, deve acontecer nesse
Vocês vão esperar para ver o que a gente vai inventar com Dandara. Minha vontade imensa é que Dandara tenha muitas continuidades para a gente levar para mais escolas, para a gente falar de uma Dandara adolescente, falar de uma Dandara jovem, adulta, como que foi essa história, essas continuidades. Então, numa expectativa imensa aqui para as próximas escritas do Vande. A gente tem uma piada interna que o Vande só escreve, né? Que é uma fala que ele fez de boa, assim. Ele acabou falando, não, eu só escrevi. E a gente, oi, só escreveu? Mano, é muito essa escrita. Então, que ele possa ser mais e mais abençoados com essas histórias, com esses contos, e que também a gente possa ser abençoado em ter acesso a toda essa história. E eu quero muito participar de tudo isso e desses processos, né? De escrever, da gente passar em outros. Então, eu agradeço imensamente poder participar. Agradeço a todo mundo que está envolvido, desde o processo ali da escrita do livro, desde o processo desse livro chegar, né, ao público, desde o processo da Marina pegar e transformar isso também ali num conto e da gente chegar aqui nesse projeto que foi maravilhoso e eu quero muito mais. Eu agradeço ao Vande, agradeço a Júnior, aquele menino Thomas, a Elaine que está ali, a Marquinha que foi ali fora para correr atrás de alguma coisa para a gente aqui também. Por ter me trazido de volta para esse projeto, por entender que eu faço parte de Dandara, isso para mim é muito prazeroso, né? Me cala assim na alma, num lugar aqui do silêncio. A gente só recebe. Então, me vem como parte disso tudo. A espiritualidade. A mim, por ter aprendido a esperar o tempo da natureza, assim como Dandara aprende a conversar com as árvores. Estou eu aqui aprendendo também a ouvir melhor o que a ancestralidade diz no silêncio dela. Vande, parabéns, né, pela escrita, pelo desenvolvimento de Dandara, né, e gratidão por nos proporcionar, né, estar produzindo, estar inserido, né, nessa história de Dandara, e eu me espelho muito no senhor, né, respeito e um carinho imenso, né, por tudo, a sua vivência e tudo que você nos ensina. Gratidão. Então, seu Vanderlei Benedito Bastos, para mim foi assim uma alegria muito grande desenhar Dandara. Espero que essa menina Dandara cresça, viaje o mundo inteiro, encontre outras crianças para que ela possa contar essa história. E com certeza, Vanderlei, você vai estar junto com a Dandara nesta viagem pelo mundo. Muito obrigada. Minha gratidão no momento em que você entrou na minha casa. Dandara fez tanto sucesso, é uma história tão rica e tão comovente, que nos toca tão profundamente, que ela atravessou o oceano. Muito antes ainda do Dandara ir à escola, que é um projeto tão lindo que a gente acabou de realizar, ela já atravessou o oceano, ela voltou para a África. Veja, uma história afro-referenciada, falando da África, e aí o livro atravessa o Mar Atlântico para chegar em Angola e Moçambique. Isso para a gente ter uma dimensão do quanto essa menina andou. E aqui no estado de São Paulo, algumas professoras, inclusive algumas ligadas a uma pesquisa direta com o Batuque, com a nossa Caiumba, também começaram a trabalhar Dandara em sala de aula. Então ela já teve uma projeção dentro da escola, não formalizada, não tão pensada quanto um projeto, para realmente se concretizar agora, quando Dandara vai à escola, com esse formato que a gente deu, que foi um formato muito bonito, com a contação de histórias feita pela Marina, toda essa produção, né, da ETC, da Casa de Batuqueiro, com esse cuidado, essa atenção, né, por essa menina, né, que está aí
ainda na sua infância, quase pré-adolescente, e caminhando aí que ainda com um passo tão vigoroso, e tem muito, né? Eu volto sempre a dizer, eu acho que até a maioridade dela, ela vai fazer muita coisa ainda. E a gente fica sempre na expectativa, né? Que venham outras histórias, tais como Dandara, né? E que Dandara possa ter continuidade, né? Que Dandara tenha aí, de repente, uma outra edição do mesmo livro, mas de repente a continuação dessa história. Eu acho que vale muito a pena. Ele tem todo esse conteúdo, ele tem todo esse material. Então eu digo aqui para o meu compadre, é só sentar e escrever, porque as histórias estão todas lá. Então, essa é a nossa expectativa de que esse material, com esse projeto, né, ganhe um novo impulso, né, que esse tema, né, seja rediscutido, né, que Dandara agora com 20 anos, né, na verdade a expectativa é de realmente a gente fazer a continuidade dessa história, mas ainda tem falta, eu acho que já até tentei sentar para ver, para tentar reescrever isso aí, né, mas é como eu falo, né, como foi da primeira vez, como foi um livro abençoado, como foi um livro onde a gente recebeu as vibrações de todo quanto é campo. Eu acho que assim, a gente espera um pouco estar recebendo isso novamente, né, para sentar, né, para que realmente seja uma história até com um teor espiritualizado, né, um teor leve como foi da primeira vez, né? Não apenas mais uma história, né, mas a continuação da história. É isso. Eu acho que é isso. E tem também um processo, né? Tem uma citação, né, que eu não lembro agora, que todo ser humano tem que ter um livro, plantar uma árvore e ter um filho. O batuqueiro é um pouquinho diferente, né? É ter um livro que já está aí, né? Fazer o tambor, que eu estou no processo agora de fazer o meu próprio tambor, né? Que isso, pra gente que é da tradição, você tem que passar por esse processo, né? Desde a sua iniciação, né? Você tem que passar por esse processo. E tá aí, gente. E ter o filho já tá aí. E é isso. E estamos felizes. Estamos felizes, né? Parceiros novos que vem aparecendo, Paulinho aí que faz o trabalho dele de produção, né? A própria Marina, e é isso. E tamo junto. Então, obrigado, gente. Ubuntu. Até mais. Bye. Saiu. Saiu.